que você presta serviço, já vi muitos dos seus clientes são de RH também, né? Alguns deles. E eu queria entender de você se tem alguma diferença na estratégia do profissional geral para o profissional de RH, né? Se tem algum detalhe ali, algum pulo do gato que o profissional de RH tem que fazer diferente. Então, a coisa mais importante, né, nessa questão é o seguinte. Olá, pessoal. Começar mais uma live aqui. Estratégias de recolocação e carreira de RH. Era a nossa convidada especial de hoje entrar. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Então acho que a gente pode começar, porque acho que é um tema bem denso, tem bastante coisa para a gente falar, desperta bastante interesse das pessoas. 1 hora parece que é muito tempo. Eu, pelo menos quando eu comecei a fazer essas lives, eu achava, gente, o que eu vou falar em 1 hora? Não, vai faltar tempo, e aí vai sobrar tempo. E aí depois você vê que falta. É muito assunto, ainda mais acho que um tema desse, de recolocação, no momento que a gente está vivendo, acho que é um tema super relevante, com bastante perguntas. O pessoal tem bastante dúvida. Eu botei uma caixinha, vieram algumas perguntas. Vamos ver se a gente consegue cobrir todas as perguntas. Reinaldo, eu botei um filtro aí, porque eu já atendi 7 pessoas hoje, já estou no nível máximo, assim, do cansaço. Final do dia. Eu amo live, para mim esse é o melhor horário de live. Que bom. Cara, primeiro, agradecer pelo você ter aceitado o convite. Cara, acho que um prazer falar com vocês. Você seu trabalho pela internet, canal. Cara, e tava um tempo já tentando marcar. Eu falei, poxa, acho que é uma live que tem que super agregar lá para minha audiência, para o pessoal do canal. E finalmente conseguiu conciliar as agendas e marcar. Então, cara, eu te agradeço. Sei que a vida de todo mundo está super corrida, então parar 1 hora no final do dia para aqui estar compartilhando informação, compartilhando conteúdo, é um ato de generosidade da sua parte. Então, já de antemão te agradeço. Eu que agradeço o convite. Eu adoro live, é a parte que eu mais gosto. Eu confesso que eu fui um pouco resistente no começo, assim, expor a vida, compartilhar muito desse dia a dia ao vivo e tudo mais. Eu achava um pouco, o que eu vou falar de interessante, o que vai ter? Tem um monte de gente fazendo live. E aí, quando começou a quarentena, eu vi várias pessoas fazendo e eu já tinha começado o canal. Eu falei, cara, acho que é um momento de fazer e tentar e arriscar. E, cara, foi acho que amor à primeira vista, porque juntam 2 coisas que são muito legais. Acho que a possibilidade de ajudar as pessoas, e conforme você vai recebendo feedback de outras pessoas dizendo que estão gostando, que isso tem ajudado elas, acho que vai te incentivando a fazer mais. E outra que eu aprendo muito, pelo menos, eu não sei a audiência de uma forma geral. Algumas pessoas têm dado feedback, mas eu, cara, me sinto aprendendo. Então eu me ajudo e ajudo as pessoas. Então é uma combinação perfeita. Então eu tenho me apaixonado pelo processo. E aí talvez eu acho que eu dei um spoiler aqui, mas eu gosto sempre de começar comentando de onde eu conheço o convidado, né? E por que eu acredito que esse bate-papo aqui pode gerar valor para outras pessoas. Então, começando por onde eu conheci a Suzana, na verdade eu conheci a Suzana através da internet, acho que é mais um presente de estar conhecendo uma pessoa que a gente convive na internet, conhece o conteúdo através da internet. Uma das primeiras semanas, uma das primeiras lives que eu fiz foi com a Monique também, que foi uma pessoa que eu conheci pesquisando conteúdo na internet. Eu chamei ela para fazer uma live, ela topou. Então você acha que é um outro ganho desse mundo online, né? Desse novo mundo que a gente está vivendo com as relações mais online. Que teremos que se acostumar mais com ele, né? A gente já tinha que ser, quem por um acaso tinha a doce ilusão que não precisava se acostumar com o mundo online, acho que pouco a pouco está percebendo que não tem para onde correr, né? Então eu comecei a conhecer o conteúdo da Suzana aqui no Instagram mesmo, vendo as postagens dela, os stories, e confesso que eu gosto muito do seu conteúdo, que eu acho que é um conteúdo mais leve, assim, acho que é um conteúdo consegue equilibrar informação relevante com um tom mais leve, mais descontraído, que tem tudo a ver com a internet, com esse ambiente da internet. E além disso, tem um outro aspecto que eu sempre bato muito aqui, que eu acho super importante. Eu comecei a ver no seu conteúdo você divulgando, você mostrando os resultados
dos seus clientes, das pessoas que te acompanham ou das pessoas que fazem o processo de mentoria com você ou outros trabalhos que você faz. Eu falei, cara, eu acho que o resultado é a melhor medida de valor, né? Quando a gente está conseguindo gerar valor para as pessoas. Então eu falei, cara, eu preciso conseguir trazer esse valor para cá, para o canal, para a minha audiência, para que eles tenham acesso também e possam se beneficiar desse conteúdo. Legal. Legal. E acho que é uma coisa, e por que eu achei tão importante correr? Falei, poxa, Suzana, vamos fazer uma live que acho que vai ser super relevante. Eu acredito muito na complementariedade das pessoas. E eu acho que você traz um ponto que justamente eu não consigo, acho que eu não consigo contribuir, porque pela minha história, foi uma coisa que eu não aprendi a fazer. E uma regra que eu tenho para mim eu só vou compartilhar, eu só vou falar sobre o que eu sei fazer, o que eu já fiz e já funcionou para mim. E acho que um problema que eu me deparei agora quando eu comecei a compartilhar conteúdo cara, é um problema bom até, acho que é um problema bom, mas ao longo da minha trajetória profissional, eu nunca usei, ou talvez nunca precisei usar de estratégias de recolocação, de atração, de recolocação, porque eu acho que por sorte, para minha sorte, eu escolhi uma área, fui escolhido por uma área que sempre teve muita demanda, então as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu acho que 3 coisas eu costumo dizer que me favoreceram na minha trajetória profissional. Eu acho que, eu ter escolhido uma área que tem muita demanda, 2, ter cultivado bons relacionamentos, e 3, ter procurado sempre uma mentalidade de aprender sempre. Eu acho que essas 3 coisas juntas me fizeram que eu não me gerar esse problema de eu não desenvolver estratégias de recolocação. E aí nada melhor que trazer alguém que entende, alguém que é especialista disso, que ajuda já diversas pessoas, para falar sobre isso. Então, por isso que eu chamei e convidei a Suzana para falar aqui. Tem pessoas na minha audiência, inclusive no curso que eu estou fazendo, tem algumas pessoas que estão justamente nesse problema. Fala, cara, ok, estou adquirindo conhecimento, acho que vai ser super importante, mas agora como é que eu faço para ser chamado para uma entrevista? Como é que eu faço para chamar a atenção dos recrutadores numa entrevista? Como é que eu faço para transmitir esse conhecimento que eu estou adquirindo no momento do processo seletivo? Porque não adianta você ter muito conhecimento, mas se você não consegue aplicar, né? Então, cara, acho que eu já falei pra caramba, né? Vou deixar agora passar a palavra para a Suzana, falar um pouco do que ela já fez em RH, um pouco da trajetória dela em RH, e principalmente do trabalho, desse serviço que ela presta agora ajudando as pessoas que estão justamente buscando esse tipo de ajuda, de apoio. Então, palavra para você, Suzana. Boa noite, gente. Boa noite, Reinaldo. Primeiro, né, obrigada. Sem mais delongas, agradecer, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de convite de live, acho que isso é muito importante para o nosso crescimento, para o crescimento de quem está assistindo também. Na verdade, eu abri a minha empresa há cerca de mais ou menos 1 ano e meio, e há 1 ano atrás eu não tinha ideia, né, da proporção que ela ia tomar no sentido de recolocação. Meio que eu trabalho como gerente de RH, hoje, né, como PJ, tenho ainda um vínculo como gerente, e tenho a minha consultoria, que é o que eu gosto de fazer. Digamos que eu juntei o útil ao agradável, né? A consultoria, ela me proporciona, eu digo que ela me proporciona só um valor financeiro, que são os meus clientes. Ela me proporciona um valor moral. Cada vez que um cliente me manda uma mensagem dizendo que ele está aprovado, dizendo que eu mudei a vida do cara, dizendo que, olha, agora eu posso colocar os meus filhos na escola, isso aí para mim pode parecer um mimimi, um clichê, mas é o que paga muito o meu salário hoje, sabe? O meu salário moral. E aí eu falei, putz, essa é a minha área. Eu sou psicóloga organizacional, tenho pós-graduação em organizacional e gestão estratégica. Então eu saí da base do RH, eu comecei como jovem aprendiz e fui subindo. Não vou te falar aqui que tem tempo já atrás, já tem 16 anos isso, nossa nova, tá? Tem começou 35 anos. Olha, então, começou muito jovem. Muito jovem. E aí eu tive a sorte, né, eu sempre fui muito corajosa, sempre fui boa comunicadora. A gente sabe qual é a nossa habilidade quando a gente amadurece, a sua melhor habilidade. E a minha é ser muito comunicadora, a ponto de eu chegar numa consultoria, bater na porta e falar, olha, eu li no Google que psicólogo pode trabalhar em RH, e eu li que vocês têm um RH aqui. Então eu posso vir trabalhar aqui?
E aí foi bem bacana que me contrataram. Nossa, cara, muito, muito legal, cara. Coragem, né? E acho que Muito. Eu falei sobre um vídeo sobre coragem essa semana. Eu só cheguei à gerência por coragem mesmo. E é necessário. E a coragem, o que pode impedir a coragem? Né? Eu sempre falo, é um não, no máximo. Alguém vai te dar um não. E um não vai fazer nada. Né? Então, saber lidar com esses não. E, enfim, eu escolhi a psicologia. Eu cheguei a atuar na área clínica. Eu fiquei apavorada, porque eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, eu gosto de gente, eu gosto de barulho, e a psicologia clínica, ela tem muito mais a mentalidade de trazer o outro para você, e a terapia demora muito, e eu falei, cara, a minha área é RH, que é aquele vai e volta, sobe e desce, e eu acabei entrando na área, então fui entrando como jovem. Todas as empresas que eu trabalhei, que foram um total de 7, em todas eu entrei, cresci para um cargo e fui para outra empresa. Entrei, fui para outro cargo, para outra empresa. Sempre na área de RH. Legal. E o bacana disso, Reinaldo, é que por que a recolocação me complementou? Porque eu trabalhei em vários segmentos que você pode imaginar. Logística, hospital, saúde, né, varejo, em vários segmentos. E eu gosto muito dessa coisa de eu fiquei entre 3, 4 anos em cada empresa. E aí eu comecei a pegar muita bagagem em relação a RH. E entrevistei mais de 2.000 pessoas na minha vida, 3.000 pessoas na minha vida, desde o pedreiro para a obra ao médico para o hospital. Então, eu sempre trabalhei com essa bagagem da descrição de cargos muito forte em mim. E aí a recolocação acabou surgindo nesse sentido, né? Eu falei, bom, eu vou ajudar a pessoa a se recolocar. E eu fiz isso brincando com amigos. Eu falei, olha, há 1 ano e meio atrás, eu falei, vou te ajudar, vou fazer teu currículo. E fazia, colocava as palavras certas. E foi dando muito certo. Todos os dias alguém me ligava e falava, caramba, fui aprovado, Su, não acredito. Tô com 2, 3 entrevistas. Falei, cara, eu vou entrar nesse mercado. Eu já tinha essa ideia de fazer, né, de abrir minha consultoria. E aí abriu a Moça do RH. E é um nome curioso, porque e todo mundo acaba chamando a atenção, porque todas as vezes que eu trabalhei em RH, a gente sempre é conhecida como a moça do RH. Eu não sei se você foi conhecido como um moço do RH, né? Mas geralmente... se fui, não chegou até a mim. Não chegou até você. Então, assim, não, vai vir um geralmente eu sou o cara de remuneração. O cara de remuneração, o cara que cuida do dinheiro do pessoal. Então o pessoal geralmente o cara, pode ser. Se fosse antes, eu tinha mudado o nome. Se fosse antes, eu tinha mudado o nome do canal. Do canal. Então, aí assim, chama a Suzana, chama a moça do RH, que a moça do RH vai te ajudar com contra-cheque, a moça do RH vai dar treinamento, a moça do RH organiza a festa de final de ano. Então, ficou a moça do RH. E aí, e essa ideia quem teve, não foi nem eu, foi um candidato que eu entrevistei. Ele falou assim, olha, eu sempre quando eu vejo a cara da senhora aqui, eu já sei que eu posso ficar tranquilo, porque a senhora atende a gente de um jeito tão fofo, que assim, eu fala com a moça do RH, aqui tem um cabelo preto comprido, porque na época meu cabelo era muito grande. Aí eu falei, então eu fiquei conhecida como moça do RH. E daí abri, né, a minha empresa com esse nome, e aí começou a dar super certo na recolocação. Eu comecei com um treinamento, recolocação, desemprego sempre foi um problema nível Brasil, e aí é um mercado que realmente ele sempre tem demanda. Então eu dou treinamento para algumas empresas, faço treinamento comportamental, faço treinamento para profissionais de RH, mas o meu foco, o meu carro forte é a recolocação profissional. E a pandemia, né, o Reinaldo, ela começou a me dar mercado mais ainda, e para essa galera que faz o que eu faço também, porque as pessoas começaram a ser desligadas, e elas começaram a se preparar. E a ideia da recolocação, ele virou um segmento novo de trabalho, porque a recolocação profissional, procurar emprego hoje não é mais como se fazia antigamente. Não quero denunciar idades, mas na minha época, eu tinha que grampear a carta de recomendação do chefe, era um monte de papel no currículo. Eu ia lá no centro da cidade e entregando o currículo nas agências, nas lojas. Eu lembro na época de buscar um trabalho extra-natal e tudo mais, que era final de ano, era que você ia no shopping e aí tinha os cartões, procura. Você ia lá com um envelopinho de currículo, entregava e era assim. Nem sei, talvez tenha alguma, não sei se no shopping ainda faz isso, não sei se tem algum segmento, mas acho que cada vez menos, né? Se tem ainda, cada vez menos nesse formato. A demanda é muito alta, o turnover de shopping é muito alto, então é necessário uma empresa. A pessoa contrata e o shopping leva o currículo. Eu já fui cartão CA também. Meu primeiro emprego era garota cartão CA, né? A pessoa falava, eu recebia não, eram 10 nãos para um sim por mês. Eram 10 dias.
Aí quando a pessoa falava assim, eu nem sabia o que falar. Aí eu quero o cartão, falo, para onde que eu vou agora? Calma aí, esse aqui deixa eu consultar, porque essa parte aqui não pratiquei muito nas últimas 10 abordagens. Isso aí, então o mercado de recolocação ele cresceu e as pessoas, quando elas contratam o meu serviço, elas falam assim, eu não sabia que era isso. Eu não sabia que era para fazer isso. A frase que eu mais ouço, Reinaldo, é o seguinte, nossa, eu mando tanto currículo, mas eu não sou chamado. É aí que é o erro. Tá mandando tanto currículo, sem estratégia, sem objetivo para qualquer lugar. E como disse, né, o gato para Alice. Alice, para onde você está indo? Eu não sei, estou perdida. Então, para quem está perdido, qualquer lugar serve. Qualquer caminho te convém, né? A primeira pergunta que eu tinha preparado, você já respondeu, que eu tinha justamente essa dúvida. Mas esse nome curioso, e é um nome que chama a atenção, é um nome curioso, mas você já respondeu de onde vem o nome, acho bem legal a história. E uma coisa que eu achei curioso no que você falou, que eu vivo muito isso, é como que às vezes a gente fica procurando um nome, uma inspiração muito na gente, e às vezes você conversa com uma outra pessoa, surge uma inspiração numa sacada, num comentário, você pega, e aquilo é muito melhor do que você poderia pensar sozinho, né? Eu acho isso muito interessante. Mas pegando esse gancho da estratégia, né, o que as pessoas fazem para conseguir essa recolocação, comentar um pouco sobre, na sua visão, qual é a principal vantagem da pessoa ter uma boa estratégia quando ela está buscando uma nova oportunidade profissional, né? Acho que de uma forma geral as pessoas vão no tato e nem sempre o intuitivo, aquilo que a gente imagina que é o certo, é a melhor forma, né? Então qual é a principal vantagem de ter uma boa estratégia de recolocação quando você está buscando uma nova oportunidade? Eu acho que você tem várias vantagens. Uma das coisas que acontece muito, e eu sei assim, eu gravei uns stories hoje, Reinaldo, falando sobre isso, as pessoas que contratam profissionais de recolocação, eu sempre falo, peço só uma coisa, para você não gastar o seu dinheirinho. Vai lá e tenta ver se esse profissional é um profissional que veio do mercado, preferencialmente da área de RH. Porque uma pessoa que consegue trazer um currículo e colocar o currículo com as palavras corretas para o mercado, ela tem que ter entrevistado pessoas, ela tem que ter trabalhado com currículos. Não existe você trabalhar numa produção e você inventar esse recolocador, sabe? Porque não existe. Então, assim, a primeira coisa que eu falei é tenta saber se a pessoa veio de RH, se ela já entrevistou pessoas. Isso facilmente você vê, você entra no LinkedIn do profissional e você olha as experiências profissionais, você olha as recomendações. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Eu falo, olha lá, às vezes o cliente vem e fala assim, não, eu tô pensando se eu vou fazer ainda. Eu falei, olha só, não faz nada ainda. Vai no meu LinkedIn, até fala assim, busca alguém que me recomendou e fala com a pessoa, pergunta sobre o meu trabalho, entendeu? Faça isso. Então, assim, porque assim, eu peguei uma cliente até essa semana, dos vários que eu pego vindo de uma mentoria e falo, olha, a pessoa é extremamente frustrada, triste, pagou um valor muito alto. E aí a pessoa que fez o currículo dela, né, não falando, nem sei quem foi o profissional, mas escreveu tanta palavra bonita que eu me lembro que eu li uma frase assim, sou uma profissional de atividades recorrentes para equipes estratégicas. Eu falei, cara, o que essa pessoa falou bonito quando falou? Bingo corporativo, né? Junta stakeholder com estratégia, agenda, negócio, junta tudo, dá uma frase, impacta, mas não gera muito nada. valor. Aí eu falei pra ela assim, deixa eu te fazer uma pergunta. O que era isso que você fazia? Eu não entendi. Com o RH. Aí ela, também não sei. Ou seja, nem a cliente sabia. Numa entrevista, ela ia capotar nisso aí, né? Sim. Então, o principal trabalho o trabalho de consultoria que a gente faz é transformar o seu currículo para que outros RHs entendam o seu currículo, tá? E é uma coisa que demora. Eu não posso pegar um currículo e falar, tá bom, aguarda o meu retorno que eu vou te entregar ele pronto. Eu tenho que conversar com o profissional, tenho que entender os objetivos dele. E aí é que eu falo que entra a estratégia. Quando eu comecei a desistir, comecei a usar a estratégia de recolocação, quando começou a realmente dar certo. Porque eu comecei a verificar, só falasse pra mim, poxa, Suzana, mas às vezes a pessoa olha o currículo e fala assim, nossa, esse currículo que vocês fizeram aí, eu não sou essa pessoa, não. Aí a pessoa começa a ler o currículo, aí a pessoa começa, eu fiz isso mesmo. Cara, isso aqui também foi papel meu. Ou seja, você fica tanto tempo atuando na mesma função que você automatiza a função e você não sabe explicar a função para o outro. E aí, a gente demora aqui no Moça do RH muito tempo no currículo, porque a ideia é justamente essa, é transformar você no seu currículo. Às vezes, Reinaldo, eu vejo um cara que é tão bom, com um currículo tão ruim, que
que eu falo, é por isso que você não é chamado, você é bom, você não tem nada no seu currículo que você faz aqui. E um trabalho diferenciado e demorado, porque para entender um currículo, né? Outro dia eu sempre cito o exemplo da Amanda. Ela é da área de biologia. Aí eu falei assim, Amanda, eu não entendi nada do que você faz. Eu não sei o que você faz, eu não entendi. Aí ela falou assim, eu falei, me explica. Aí ela, então, eu pego a planta, analisa o germoplasma, sei lá, e aí eu falei, não entendi ainda, não entendi. E eu vou retirando dele até ele entender como que ele tem que explicar o que ele faz. É quase uma descrição de cargos, né? Eu não entendo, estou longe de ser um expert nesse assunto, mas quando as pessoas, no geral, elas já falam, você trabalha com RH? Então você pode me ajudar. Então sempre tem família, amigo que fala, me dá uma ajuda. Eu, até para tentar ajudar, porque talvez eu entenda pouco, mas talvez provavelmente eu vou entender um pouco mais do que uma pessoa que nunca trabalhou com RH. Então as dicas que eu geralmente dou, acho que estão nessa linha, que é, cara, pensa no seu currículo e pensa que você precisa explicar para uma pessoa que não entende o que você faz, não é um especialista, porque antes de passar para o gestor técnico, ele vai passar para uma pessoa do RH, cara, que no geral não entende profundamente do que você faz e ele vai ter, dependendo da vaga, principalmente quando a pessoa está no início de carreira, né, você vai disputar vagas que muitas pessoas mandam no currículo. Então você tem que conseguir capturar a atenção da pessoa ali, cara, nos primeiros instantes. Não dá para você escrever, às vezes, tem alguns amigos meus que... Eu lembro de um amigo específico que ele fez mestrado, ele é muito estudioso, e ele pegava, copiava e colava o currículo Lattes no currículo comercial, digamos. Eu falava, cara, não faz isso não, porque se você fizer isso, o cara do RH vai pegar e não vai entender nada, um currículo de 5 páginas. Não. Aí você faz volume, mas você não tem o conteúdo. É que nem o currículo, a pessoa me perguntou, Su, o que você acha desses currículos de design? Eu, Suzana, não gosto desse tipo de currículo. Eu acho que é um currículo confuso. E depende da área. Quando você trabalha com design, você vai fazer um currículo que chame atenção e isso é normal. Agora, sim, não adianta você fazer um currículo com mega design se ele não tem conteúdo algum, tem assertividade alguma. Então, é só um currículo bonito. E a gente, Reinaldo, a gente não chama... Eu sempre dou esse exemplo para meus clientes sobre recrutamento, como funciona o recrutamento. Eu cadastrei uma vaga há pouco tempo que deram 2.000 e poucos candidatos em 1 hora de almoço. Fui almoçar, quando eu voltei eram 2.000 e poucos. O RH não olha 2.000 currículos. Ele não tem tempo hábil para isso. Ele vai puxar os currículos de acordo com as palavras corretas para aquele cargo. Então, se o meu cargo tem Excel avançado, organização, que seja, né? Dando um exemplo, empilhadeira e gestão, eu vou puxar os 4 cabos. Essa vaga que eu fiz foi uma vaga de gestão de operações e eu puxei as 4 competências principais. De 2.700, puxaram 6 currículos. 6 Nossa. de 2.700. Tem ideia? E aí, desses 6, eu selecionei 3 e 3 moravam longe, eu tirei. E aí, selecionei e mandei para o cliente. Ou seja, quando a pessoa faz um currículo assertivo para a vaga dela, para o objetivo dela, as chances dela subir na frente de outras pessoas é muito grande. Mesmo que essas outras pessoas tenham um currículo bom, só que não souberam fazer da maneira correta. Tem uma experiência boa, né? Mas não necessariamente tem um currículo... Exatamente. Um currículo bom. Não, é perfeito. E eu acho que vai além, porque assim, aí uma outra coisa que eu também pego aqui de demanda, às vezes o currículo é muito bom, mas a pessoa não sabe fazer um bom networking. Ela não sabe falar no LinkedIn, ela não tem um LinkedIn bacana, né? É um outro ponto. Aí tem o terceiro ponto, que a pessoa tem um currículo bom, o network vai lá, e aí ela não consegue se comunicar na entrevista. Ela vai ouvir aquela pergunta do me fala um ponto forte e ela vai falar honestidade. E aí eu vou enforcar ela se ela for meu cliente. Que eu falo assim, honestidade é obrigação, querido. Honestidade não é ponto forte, não. Né? Então, talvez pegando esse gancho, qual... Já tô íntimo já, chamei até de sua, já tá já... Eu prefiro. Então, talvez se elencar quais são os principais erros que você vê as pessoas cometendo, né? E eu não sei, pode ser, não sei em que aspecto, talvez os principais erros que as pessoas primeiro cometem com o currículo. Já que você estava falando do currículo, quais são os 3 principais erros ou os principais erros que você vê as pessoas cometendo no currículo, que é a primeira etapa, né? Porque se você não corrigir os erros do currículo, você não vai ter a chance de errar na entrevista. Olha, Reinaldo, eu nomeei alguns erros com as hashtags de erros.
Primeiro erro, hashtag currículo Tinder. O que é o currículo Tinder? Fiquei curioso agora. O que seria o currículo Tinder? É o cara que bota lá logo no início. Sou proativo, dinâmico e lindo. Vou colaborar com o seu time porque eu sou proativo, dinâmico, assertivo e lindo. Isso é um tipo de coisa que eu não vou olhar no papel. Eu vou ver na entrevista, na dinâmica de grupo. Eu não vou ver isso numa folha. Ali, a palavra é essa, ali é uma encheção de linguiça. Ou será que alguém que não é proativo coloca ali, odeio comunicação, não gosto de pessoas, ninguém vai fazer isso. Não existe, sim, né? Sim, é aquele memezinho que tem, sem lidar com pressão. Aí tem um gatinho chorando, assim que alguém grita com ele. Né? Como é que é? Eu na entrevista dizendo que se lidar sob pressão, o cara todo imponente. Eu no dia a dia de trabalho lidando sob pressão, o gatinho chorando. Esse aí mesmo. A outra coisa que eu falo... A internet não perdoa. A internet não perdoa, esses memes são ótimos. O outro é o cara do hashtag economia de papel. O que o cara faz? O cara tem uma mega experiência boa, aí ele ouviu alguém falar nos vídeos do YouTube que o currículo não pode ter mais de uma folha. Aí ele comprime o currículo em uma folha só e tira a margem, tira tudo. E eu, que sou do RH, fico pra morrer. Porque a pessoa entrega o currículo para mim, quando eu vou entrevistar, eu tenho que ficar rabiscando o currículo inteiro para trás e para frente, porque a pessoa não colocou o que eu tinha que colocar. E o pior, o cara que faz isso, ele enche o currículo de qualidade, sou proativo, lindo e dinâmico, não põe o que tem que colocar e cumprindo o currículo em uma folha só. Gente, isso é um mito que não tem sentido. Não existe. Eu, sendo uma gerente com 16 anos de experiência, botar um currículo numa folha só. É impossível fazer isso. Um currículo bem formatado, no mínimo, meu tem 2 folhas. 3, no máximo. Não precisa também botar 5, 4 folhas, né? Então, assim, no máximo, tem minhas qualificações ali, né? Meus cursos extras e tal, alguns projetos. Mas não vou botar um currículo com uma folha só, com muita experiência. Como eu já peguei o contrário. Eu peguei um currículo de um estagiário, no primeiro período, não foi cliente não, foi candidato. No primeiro período, sem experiência nenhuma, com 4 folhas. Eu falei, o que ele escreve nesse currículo? 4 folhas, um estagiário no primeiro período, sem experiência nenhuma. Aí ele tinha escrito um monte de coisa lá, escreveu uma história. Eu tenho a impressão que é uma coisa que eu falo aqui, em outro contexto, mas eu falo muito isso de quanto a gente se prende às regras, né? E às vezes sem se atentar no fundamento das coisas, na razão das coisas. Aí você pega o que você falou. Você pega uma regra, uma sugestão que a pessoa deu para todo mundo, que fala, seu currículo tem que ter uma página. E a pessoa pega aquela frase ali, não reflete sobre como se aplica, e ela aplica quando ela é estagiária, ok, vai funcionar, e depois quando ela tem 16 anos de carreira, ela vai querer continuar aplicando. Cara, você precisa adaptar a situação. Então você precisa entender o que está por trás dessa recomendação, né? Acho que você esclareceu bem, faz todo sentido. Todos os meus clientes recolocados, nenhum saiu daqui com uma folha só de currículo. Nenhum. Nenhum. Então, é mito. Foi recolocado com mais de uma folha. Eu falo isso, que é mais fácil. Tem também o hashtag modelo, que é o cara da foto. Eu achei, quando você falou do Tinder, eu achei que ia ser da foto. Eu falei, cara, eu confesso que eu não entendo do Tinder, eu nunca entrei. Mas, não, eu entendo pelo que você escuta... amigas, eu vou na poder vir falando aí. Mas quando você falou do Tinder, eu achei que era da foto. Então, o último é o modelo que bota... O Tinder, porque no Tinder a pessoa se autopromove o tempo inteiro, né? Porque tá ali querendo arrumar namorado. Faz parte do jogo, né? Agora tem um modelo. Eu já peguei currículos, Reinaldo, que a pessoa se propõe em botar em uma folha só, mas só a foto ocupa metade do currículo. Uma foto desse tamanho, que não tem o menor sentido. Assim, primeiro que não se exige foto em currículo, porque pode ser um caráter discriminatório, isso é lei, não sou eu que estou falando, é lei, né? A segunda coisa é que, assim, para que foto? A gente tem um perfil do LinkedIn hoje, bota lá o link do LinkedIn, se a pessoa quiser ver o seu rosto, ela vai no teu LinkedIn, né? Que eu acho que é desnecessário, não tem porquê. Não deveria ser relevante, né? É irrelevante. Então, eu acho que isso é importante. Tem também um currículo, as pessoas às vezes falam assim, Su, se eu botar muitos cursos, né, o que você acha? Calma, gente, depende, né? Tem o currículo do super acadêmico, que ele acha que ele é super acadêmico. O cara fez um curso de datilografia em 98 e ele botou o currículo em 2020. Não precisa disso.
né? Aí fica uma folha só de curso, desde a hora que ele nasceu até a hora que ele não precisa. Ensino médio, eu vejo as pessoas colocando uma coisa que eu falo, nesses bate-papos com amigos, às vezes eu falo, se você já está muito, dependendo do seu momento, não faz sentido você botar qual escola que você estudou no ensino médio. Se você é estagiário ali, talvez faça sentido. Mas, cara, depois de certos momentos, algumas informações deixam de ser relevantes, né? Acho. Então, os três hashtags quais são? É o Tinder, o modelo... Hashtag modelo de currículo, hashtag o Tinder, o currículo Tinder, o outro é o economizador de papel. Economizador de papel. E tem um dos cursos, né? Que bota os cursos da datilografia e tudo mais. E a gente também tem um currículo, até se você vai falar, acabei perdendo aqui. Do The Books on the Table. O que é o The Books on the Table? É o cara que põe lá, idioma. Aí põe idioma. Quando você põe idioma, significa o quê? Que você fala a língua de intermediário para cima, né? No mínimo, né? Aí você manda lá, idioma inglês, francês e espanhol. Quando você vai perguntar, olha só, você fala inglês, você tem condições de fazer uma entrevista em inglês? Tenho. Aí você chama o cara. Aí só fala The Books on the Table. Então, assim, se você não fala o idioma, não se coloca no currículo. É básico. O idioma básico num mercado que praticamente te obriga a ter o inglês agora, que né, o mercado diz, né? O inglês não é mais preferencial. Para muitas vagas, ele é obrigatório. Sim. Né? Então, você botar idioma básico ou só idioma e sem falar um idioma, então não adianta nada, não precisa, isso é encheção. Né? Tem aqueles que botam assim, idioma. A pessoa já está com 30 anos, aí tá lá, curso no Wizard, quando tinha 14 anos, bota lá o ano, no 1999. Fez um curso lá infantil, não precisa, isso aí é desnecessário. Então, esse é o hashtag The Books on the Table. E você tocou num ponto, acho que vale para independente de recolocação, né? Cara, acho que sempre lidar com a verdade. Acho que tem uma frase que eu escuto que é uma estratégia baseada na verdade, ela vai ser sempre forte. Então, se você não fala, cara, não fala. Pior ainda é você falar. Trabalhei numa consultoria também de recrutamento e seleção lá no começo, uma experiência breve. E uma das coisas que eu fazia dentro do processo era entrevista em inglês. E aí, eventualmente você falava, a pessoa perguntava, você fala, você está confortável para falar? Não, tô. Ou então a pessoa, às vezes você já sentia quando você falava, não, você pode falar, pode fazer, você já sente que a pessoa. Cara, e aí não sai nada. Não sai. Eu acho que tem que dar. Eventualmente a pessoa está nervosa, acho que tem esse fator. Mas tem vezes que você vê que a pessoa não. Não, já aconteceu uma vez também que você vê. A pessoa saía e depois você viu que ela botou outra pessoa para fazer entrevista também. Já aconteceu isso. Acho que agora tem vídeo, né? Mas tipo, isso foi 2006, mais ou menos. Não era tão comum você usar recurso de vídeo, você fazia por telefone. Então a pessoa falava, tá, me liga daqui a pouquinho, me liga a tal hora. Você ligava e aí fazia a entrevista, foi super bem, e era para uma entrevista para uma empresa multinacional que o gestor era alemão. Então a entrevista final era com o gestor e só podia ser em inglês. E aí chegou na hora, o cara não falou nada. Então você falou, cara, como é que o cara tem um inglês avançado e ele chegou na hora e não falou nada? Aí depois já apertou, falou e o cara falou que era, na verdade, tinha colocado outra pessoa para fazer entrevista. E obviamente esse cara. Eu vou te falar, isso fica tão feio para a pessoa que, tá mentindo, é uma mentira. Se você fala que você faz um negócio que você não faz, é uma Exatamente. Mentira. Né? E o mundo é muito pequeno, né? Erros assim que eu posso mencionar para você, que você pode dizer para mim hoje assim, eu não acredito que tem gente que faz isso. E eu te falo com convicção que muita gente ainda faz isso. Muito erro nisso. E no LinkedIn, aquela velha história de botar lá buscando recolocação. Escreve lá buscando recolocação. Né? Se a gente já está procurando palavra-chave... Você acha que isso é uma boa? Porque o LinkedIn agora, inclusive, criou uma ferramenta, né, para uma função para você colocar que você está, não é buscando recolocação, mas Open to Work. Open to Work, aberto a proposta, alguma coisa desse tipo. O que você acha dessa funcionalidade? Essa ferramenta é uma ferramenta que todo mundo, cada um fala uma coisa dela. Assim. Eu vou te falar particularmente a minha visão sobre o LinkedIn para poder te falar sobre a ferramenta. O LinkedIn, ele é uma ferramenta muito boa para network. Eu posso dizer para você que hoje 80% dos meus clientes vêm do LinkedIn. As pessoas dão credibilidade por lá e vêm por ali.
Eu aprendo muita coisa no LinkedIn. O LinkedIn já me salvou numa reunião. Eu não sabia falar sobre tal assunto. Me mandaram falar na parte da tarde, era de manhã. Eu cacei o assunto no LinkedIn, descobri o que era, estudei pelo LinkedIn e fui. Já arrumei vários empregos. Mais uma vez, a coragem. Porque não é para mais do que buscar, acho que a iniciativa e a coragem de ir lá e falar, né? Porque não é para qualquer um. Um remedinho primeiro fui, né? Depois eu fui. Aí, então assim, o LinkedIn me ajudou muito. O que acontece com o Open to Work? Quando você coloca esse selo, você está ali para fazer networking com as pessoas. As pessoas são um pouquinho egoístas. E o que eu acho que pode acontecer? Ela vai olhar aquele selo ali, não sabe mexer no LinkedIn. Tem gente que não sabe. A pessoa olha e fala assim, não vou adicionar não. Desempregado que nem eu não pode me servir. O que é o maior erro do mundo. Para você ter uma ideia, eu sempre falo isso nos meus cursos. Uma vez, uma cliente me achou pelo LinkedIn, e aí para contratar, e eu falei assim, como é que você chegou em mim? Ela falou, eu não sei. Aí eu falei, vamos tentar rastrear, porque eu queria dar um exemplo para ela. Aí ela não queria adicionar as pessoas, ela falou, só adiciono quem interessa para mim, não adiciono desempregado. Eu falei, então vamos lá. Aí a gente foi rastreando, ela falou que ela me curtiu, porque ela curtiu um comentário meu, que alguém me curtiu, que alguém desse alguém comentou numa postagem minha, e assim foi. No fim, uma pessoa que tinha comentado na minha postagem, que ela viu a postagem pela rede dela, era uma pessoa da área completamente diferente da dela. Era tipo assim, um pedreiro e ela era da área financeira. Aí eu falei, tá vendo como é que você chegou em mim? Isso é networking. Isso é o algoritmo que puxa. Então, assim, e essa pessoa estava com Open to Work. Ou seja, ela foi descobrindo através de outras pessoas. Falei, talvez, ainda brinquei com ela, porque eu não tinha agenda para ela, botei ela para frente na agenda. Aí eu falei, talvez, se você tivesse adicionado esse cara do Open to Work, você ia me ver mais rápido do que esperar ele linkar, etc. E a sua vaga ia vir na frente. Agora você vai ter que esperar a próxima vaga. E aí, com esses exemplos, as pessoas realmente é assim mesmo. Mas qual a importância de estar ali ativo no LinkedIn? Mesma coisa. Você não me contratou porque me olhou ali a moça do RH, achou engraçadinho e contratou, porque você vai gastar o seu dinheiro. Você começou a ver as minhas postagens. Você começou a me dar uma credibilidade. Você começou a ver, putz, ela posta coisas coerentes. Então, eu vou contratar. É isso. O networking é isso. O network não é rápido. As pessoas acham que elas vão postar hoje e amanhã vão ter milhões de seguidores. Não é assim que funciona. Tá? As pessoas, elas gostam de coisas que agreguem. Você fez uma postagem recentemente, cara, e ali eu vi que a gente tinha que fazer essa live, que é uma coisa que eu penso que eu bato muito aqui. Tanto na questão do network, mas acho que de uma forma geral, né? Você procurar gerar valor. Antes de você ouvir uma frase dessa, eu não lembro quem foi que falou essa frase, foi alguém que eu acompanho aqui na internet, mas está falando, você precisa ser interessante antes de ser interessado. Cara, você precisa se tornar interessante, você precisa se tornar atraente. Então, procure antes gerar valor, gerar resultado para alguém antes de pedir alguma coisa em troca. E às vezes, uma coisa que eu vejo, que às vezes tem dois tipos, né? A pessoa que não está interessada em gerar valor, mas tem pessoas também que se diminui, ela consegue gerar valor e acha, poxa, mas o que eu vou ensinar, a pessoa não é interessante para ninguém, quem tem interesse, isso aqui é muito básico. Cara, compartilha, porque eventualmente vai ser interessante para alguém. Então, procure gerar valor, procure compartilhar informação, porque eu acho que isso que no final das contas vai gerar valor. E isso é uma outra coisa que eu vejo que as pessoas confundem de networking, é achar que ser networking é só você ser legal. Você ser amigo de todo mundo, você ser gente boa. E você ser gente boa, eventualmente, vai te ajudar. Acho que ser gente boa é interessante. É bom, mas não é suficiente. Você precisa ser, além de gente boa, você precisa procurar gerar valor para as pessoas. E uma das coisas que eu falei no começo, que eu tive a sorte de nunca buscar vaga, eu acho que nos últimos 10 anos, todas as movimentações que eu tive, de alguma forma, elas estavam relacionadas a alguém que me conhecia. Ou uma ex-gestora minha que conhecia a gestora da vaga, ou alguém que já tinha trabalhado comigo antes, que indicou para a vaga, falou que aquela vaga era interessante. Todos eu consigo ver claramente. Assim, tem um conteúdo que eu fiz recentemente falando um pouco da minha trajetória num webinário. E eu falo, cara, todas as posições que eu passei, todas as oportunidades que eu tive, elas surgiram, elas estavam relacionadas de alguma forma com alguém que eu conhecia e que já tinha gerado valor de alguma forma. E às vezes eu nem lembrava. Eu saí da empresa, hoje eu estou na Souza Cruz, na BAT, eu saí e voltei para lá. E quando eu voltei, o gestor que me recontratou,
ele já sido meu par de uma forma, e várias vezes falou, poxa, o Reinaldo me ajudou pra caramba com uma planilha lá que a gente fazia as atualizações de ação, a gente fazia os programas de ação dos executivos. Quando eu cheguei aqui eu não sabia nada e ele me ajudou a beça. Então, talvez não tenha sido por isso, mas com certeza na hora que ele pensou, poxa, o Reinaldo, ele já teve eu imagino que ele tenha tido uma indicação positiva. Ele falou, cara, é um cara que já me ajudou de alguma forma. Então acho que é assim que você constrói network, gerando valor para as pessoas, né? Só que acho que agora tem uma forma diferente, né? Você consegue gerar network aqui, Instagram, LinkedIn. Antes você conseguia gerar valor para as pessoas que estavam ao seu entorno, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que são suas vizinhas, seus amigos. Hoje você consegue ampliar isso numa escala, cara, gigante. Assim, para você ter uma ideia, eu tenho um cliente da área financeira também que ele falou assim, as pessoas temem muito o LinkedIn porque as pessoas elas acham que, como ali é uma rede profissional, elas vão ser julgadas profissionalmente. E elas vão, tá? Mas assim, você tem que tomar cuidado também para você ter um bando de conteúdo dentro de você, é aquela história da coragem. E você não levar esse conteúdo para ninguém. Como levar? Você tem que começar a consumir as coisas certas. Eu vejo pessoas no LinkedIn fazendo ali o mimimi do tá virando Facebook. Cara, o que esse cara tá consumindo no LinkedIn para ele achar que o negócio tá ruim? Ele tá consumindo coisa errada, coisa ruim. Eu tava falando outro dia, eu fiz uma postagem sobre isso, e aí nada contra, né? Cada um tem a sua vida, mas putz, tinha um Instagram de uma determinada blogueira que a menina tava dormindo a madrugada toda e tinha 15 mil seguidores assistindo. A menina dormindo. Aí eu falo assim, o que você está consumindo? Para de reclamar do mundo e olha para o seu próprio umbigo. É autorresponsabilidade, né? Exatamente, autorresponsabilidade. Aí a pessoa fala assim para mim, Su, caramba, tenho dificuldade de falar na hora da entrevista, não saem as palavras. Você faz algum tipo de leitura? Você ouve um podcast de vez em quando? Por exemplo, eu adoro ler artigo. Eu não consigo parar para ler livro, com essa loucura que está a minha vida. Mas eu leio muito artigo. Então, assim, quando eu tenho um tempinho, eu tenho a opção de enfiar minha cara no Instagram e ficar vendo moda, ou ler um texto maneiro que vai me dar um insight para eu postar. Essa semana, eu falei para minha cliente isso hoje, né? Eu falei assim, eu tava meio sem criatividade, porque você trabalha muito com a mente, você começa a ficar meio cansado. E aí eu falei, cara, tem que fazer um post hoje e eu não me lembrava o que era. E aí eu falei assim, vou ouvir um podcast. Eu fui ouvir um podcast do Thiago Nigro, que eu acho esse cara bem foda, assim. E aí eu fui ouvir um podcast dele. E aí o podcast era Quem Foi Rei Salomão. Aí eu falei, eu não vou ouvir não, porque negócio de Rei Salomão eu não gosto. Então eu falei, quer saber? Deixa eu quebrar essa barreira do preconceito. E fui ouvir. Quando eu ouvi, ele falou o tempo inteiro de quando eu trabalhava numa empresa, eu fiquei só me ligando que eu fui gestora e que eu não era vista como gestora, eu era vista como operacional. E eu falei, cara, 3 insights, eu fiz 3 textos sobre isso, só com o que eu ouvi do cara. Ou seja, você começa a melhorar o vocabulário, você começa a ser uma pessoa mais agradável e, como você falou, mais interessante para as outras. Por que o meu conteúdo acaba gerando retorno? Porque a pessoa lê o que eu escrevo lá e ela vê que tem coerência. Ela fala, pô, realmente isso é uma tática legal. Quando você fala as coisas, você tem uma coerência no que você fala. Mas a gente não fala do nada, a gente fala por conhecimento técnico e por conteúdo agregado no dia a dia. Hoje eu estou aprendendo com você aqui, você está aprendendo comigo. E no dia a dia a gente vai aprendendo, né? Se você consumir gordura, você vai ficar doente, né? O tempo inteiro, né? Você pode consumir às vezes. Eu, por exemplo, hoje consumirei, entendeu? Hoje pode. Cara, mas acho que é bem por aí. Uma coisa que eu compartilhei num dos vídeos, num dos conteúdos aqui, justamente isso. E uma das coisas, você tocou alguns pontos que eu acho super importante, né? Colocar algumas rotinas de aprendizado dentro do dia a dia e de forma que não seja doloroso, porque eu acho que a gente aprendeu na infância, a gente aprende aquela coisa de vai estudar, tá de castigo, vai estudar, não se comportou, vai ficar de castigo estudando. E a gente acaba associando que estudar tem que ser um castigo. Cara, hoje tem tantas formas de você aprender diferente. Você estava falando de livro. Eu, particularmente, não sou um cara de ler. Eu não gosto muito de ler. Eu leio, mas assim, é quase que é tipo salada, é que nem salada. Você fazendo a analogia que você usou do alimento, cara, leitura para mim é como a salada. É uma coisa que não me é muito prazeroso,
mas eu faço porque eu sei que é importante, principalmente quando eu estava querendo desenvolver mais o idioma, então você precisa ler também para desenvolver. Mas eu gosto muito do audiovisual. E aí, morando no Recreio, eu trabalhava no centro, né? 1h30 todo dia. Cara, quando eu ia dirigindo ou quando eu ia no ônibus do condomínio, eu botava ali e ia escutando. Ia escutando o conteúdo. É 1h30 ali que eu ia fazer. A princípio nada, ia ficar passando story, talvez lendo coisas que não são, vendo coisas que não são interessantes. E aquilo ali foi me ajudando. Foi me ajudando e eu fui absorvendo uma série de conteúdos que hoje me ajudam. Tanto aqui em termos de empreendedorismo, tanto assuntos que eu me interesso de mercado financeiro. São coisas que foram. Não sou um expert nesses assuntos, mas conversando com outras pessoas, eu vejo que eu já entendo muito mais do que eu entendia há 1 ano atrás, 2 anos atrás, quando eu comecei a consumir esse tipo de conteúdo. Acho que você tocou nos pontos assim, bem E isso, importantes. Reinaldo, também, assim, às vezes a pessoa fala assim, uma pergunta que está surgindo muito nas entrevistas. O que você tem feito da pandemia? A pessoa não sabe o que responder. O que você tem feito da pandemia? Para que está servindo para você a pandemia? Puta, a pandemia para mim, cara, assim, é péssimo pro mundo e tal, mas eu tô sabendo aproveitar bem dela. Muito bem. A minha empresa deu uma girada, assim, que assim, só porque eu comecei a estudar mais, comecei a fazer mais, e aí eu falei, o que você está fazendo na pandemia? As pessoas ficam assim na entrevista para mim, ó. Ah, tô descansando, né? Ah, eu tô vendo os Netflix. Tem gente que me responde assim, já virei 4 séries. Aí eu até pergunto, qual série? Me dá a dica aí pra eu saber que série boa é essa. Às vezes é uma série que não gera conteúdo nenhum. Então, assim, o momento de lazer, ele é importante, mas vamos combinar que 24 horas por dia você pode, né, Total. mudar, né, a sua estratégia de negócio. E assim, até estava brincando outro dia com o meu esposo, ele trabalha em obra, ele é engenheiro. E aí ele falou uma palavra aí, tipo, a palavra foi errada do jeito que ele falou. E ele é virginiano, fala tudo certo. Pra ele é tudo certo. Aí ele falou. Aí eu falei, quê? Aí ele foi falando de novo. Eu falei, tu tá falando essa palavra errado. Aí ele, caramba, tô mesmo. Ele trabalha em obra. O ambiente que ele frequenta toda hora é de obra. São de pessoas com nível sociocultural mais baixo. Né? Total, e aí são pessoas que acabam falando errado também. Aí eu falei, tá vendo como que você é o seu meio? Você é o que você ouve, com quem você anda. Então, Total. se você começa a fazer isso, você também começa a promover isso, né? É o que a gente estava falando alguns minutos atrás, né? Hoje, com o advento da internet, a gente estava falando do contexto, como na internet você consegue criar um contexto melhor, você consegue se expor a pessoas, cara. Você falou, o Thiago Nigro. Cara, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, tem pessoas brilhantes na internet que estão ali todo dia falando o Flávio Augusto. Você vê coisa de conteúdo de negócio, conteúdo relevante, que está ali no dia de estar próximo dessas pessoas. Mas a gente acabou saindo um pouco do tema. Queria voltar com o tema que eu já vi também no seu conteúdo, nos seus stories, que você presta serviço, já vi muitos dos seus clientes são de RH também, né? Alguns deles. E eu queria entender de você se tem alguma diferença na estratégia do profissional geral para o profissional de RH, né? Se tem algum detalhe ali, algum pulo do gato que o profissional de RH tem que fazer diferente. Além do jargão, né? Do casa de ferreiro e espeto de pau, né? Que o profissional de RH, teoricamente, sabe de tudo e não necessariamente ele aplica da melhor forma para si próprio. Então, a coisa mais importante, né, nessa questão é o seguinte. Primeiro que a habilidade do meu time é toda muito voltada para RH. Se eu pegar um currículo de um biólogo e pegar um currículo de recursos humanos, obviamente que RH, a pessoa não precisa nem falar comigo. Eu já sei o que ela faz ali, eu já sei fazer um currículo assertivo. Então, é a minha habilidade maior mesmo. Agora, uma coisa muito importante por exemplo, o que a gente ajuda é até mais comportamental, sabe? Quando a pessoa está tentando falar o que ela faz, e é legal que a pessoa fala assim para mim, eu fiz até um vídeo essa semana lá no meu canal, que é o que você precisa ser para ter. Hoje também eu vou colocar um da área de financeiro, mas eu botei na semana passada sobre RH. Então, palavra-chave importante para você usar, o que você tem que estudar para ser de RH, para a pessoa saber de cada cargo o que interessa ao recrutador para aquele cargo. E o RH a gente domina, mas assim, todas as áreas, eu acho que o foco do meu trabalho acaba sendo fazer a pessoa entender o que ela mesma faz e ela explicar de um jeito que você que não é da área dela entenda. Então, esse é o foco do meu trabalho principal.
E, por exemplo, eu sempre falo, pare de se preocupar que nem sempre o RH entende o que você faz. Às vezes ele faz um copia e cola, porque não é obrigação dele entender. Se ele pegar um currículo de gerente operacional, ele vai ler uma descrição de cargo e ele vai ler o seu currículo e ele vai conectar a vaga com a descrição, com o currículo. Sim. Ele não vai ficar esse não serve. O que ele vai fazer de diferente é te avaliar na parte comportamental. Hoje surgiu uma pergunta, até eu botei lá a dúvida do leitor, né, do seguidor, e a menina falou, olha, Suzana, eu fiz um teste psicológico e eu tô com medo de ter sido reprovada. Eu falei assim, gente, veja bem, teste psicológico não é prova, é filtro, tá? Então, se o meu gestor, já trabalhei com vagas que o gestor falava, ó, eu quero um cara agressivo. Não é um agressivo a te dar porrada, não é isso. Sim. Ele é agressivo em venda, ele é um cara mais ativo no trabalho. Aí o teste psicológico definiu para mim, ou diz o que foi, que esse cara ali é mais passivo, ele não tem agressividade. Então esse cara ali sai no primeiro filtro, porque ele não me serve na parte comportamental. É aquela frase de Peter Drucker que eu sempre falo. As pessoas são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. Você não desaprende um sistema. Você para de mexer nele porque você não quer. Mas você cansou, está de saco cheio, está revoltado com a empresa. Mas ninguém desaprende uma técnica. A gente começa a vacilar no comportamental. Né? Começa a ficar cansado, desmotivado e assim vai. E eventualmente então, até se o problema é a técnica, né? É só comentar que eventualmente se o problema é a técnica, talvez tenha um fundamento comportamental, que é a pessoa não se atualizou, né? Não se atualizou porque as coisas são dinâmicas e você não se atualizou. Mas... Sim. A gente até dá dica nisso, assim, porque a gente pega muito cargo diferente. Então, fala assim, poxa, você é da área de logística, você já tentou fazer um curso de Green Belt, White Belt, Yellow Belt, que é um monte de coisa esse curso. Porque a área de logística é um curso importante, né? E assim, Reinaldo, quem está se preparando, quando o mercado aquecer de vez, essa pessoa vai ser derrubando todo mundo. Porque a fila hoje está muito grande. Eu trabalho de rede de empresas que, assim, ele tem uma fila gigantesca de gente e hoje o empresário ele pode escolher. E ele pode escolher um cara muito qualificado para ganhar pouco. E esse cara aceita. Sim. Porque a gente está vivendo uma crise, que eu acho que essa crise nem começou. Eu acho que a recessão ainda vem. Então, assim... Tomara que não, mas eu também tenho um pouco dessa percepção. Eu tenho. E assim, eu uso muita sinceridade com o meu cliente. O meu cliente fala pra mim assim, sou da área da saúde. Sabe o que eu falo? Só vai ficar desempregado se você quiser. Porque saúde está bombando. A gente está vendo uma crise de saúde. Né? Então a gente tem muita vaga. Se você tiver um currículo bom, vamos transformar em um bom currículo. Aí a pessoa fala assim, sou da área de turismo. Poxa, caramba, turismo é a área que você mais atingida. Então realmente reduziu vaga. Então a pessoa tem que ter essa consciência que assim, nosso trabalho é ajudá-lo na estratégia. Mas assim, existem, né, as influências do mercado, existem mercados que não estão pagando tanto quanto ele gostaria e não estão. Né? Eu recebo clientes aqui que falam assim, eu tô apavorada porque eu tô sendo chamada para um monte de entrevistas, salários baixíssimos. Eu falei, é o mercado, é crise, gente. Sim. A gente está chegando aqui nos minutos finais, cara. Tá tão bom que eu nem percebi. A gente vai ter que fazer outra. Posso contar com você para a gente marcar outra? Então, perfeito, a gente vai marcar. Antes de passar a palavra para você fazer as considerações finais, cara, queria te agradecer mais uma vez, cara, foi muito rico, muito interessante. Espero que o pessoal tenha gostado também do bate-papo. A gente não conseguiu cobrir todas as perguntas, teve pergunta que o pessoal fez que a gente não cobriu, a gente fica para a próxima. Ou então vou marcar também, pensei em marcar algumas nos stories, que aí você responde pelos stories, algumas pontuais, algumas pequenininhas, mais curtinhas. E é isso, pedir o pessoal dar um print, né? Talvez dar um print aqui da gente para colocar no perfil, para mais gente seguir, mais gente aproveitar desse conhecimento da moça do RH, a Su. E agora, tempinho final para você fazer as considerações finais. Tem 20 segundos para você fazer as considerações finais aí. Primeira coisa, me sigam. Tem indicador. Me sigam, sim. Me sigam. Claro que pra gente é importante a questão de engajamento na rede social e tal, mas assim, eu sei que eu gero um conteúdo de valor, que as pessoas acabam se entregando, às vezes, só com o meu conteúdo lá na rede.